Olá, este trabalho tem como título Medidas mitigadoras e compensatórias de empresas que operam usinas solares no semiárido baiano. Uma análise em relatórios de sustentabilidade e seus equivalentes. De autoria de Kelly Cristina Cardoso, que sou eu, José Renato Sena Oliveira e Rosângela Leal Santos, incluído na área temática Organizações, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Destacamos que as empresas estão buscando alternativas para reduzir os efeitos decorrentes das mudanças climáticas, dentre as alternativas, nós temos o uso de energias limpas e renováveis, a exemplo da geração de energia solar, que pode ser feita através da operação de usinas solares. Essas usinas, assim como a geração de energia solar, elas são vistas como de baixo poder poluente. Contudo, podem causar efeitos nem sempre positivos, sobretudo a operação dessas usinas solares. Então, destacamos a necessidade de apontar, sobretudo na fase de licenciamento ambiental, os impactos gerados e os meios de mitigá-los ou compensá-los, já que são detectadas, né, a existência de externalidades diversas ao meio ambiente e à comunidade, e destacamos a necessidade de que os relatórios empresariais voltados à divulgação de ações e iniciativas de sustentabilidade apontem estes efeitos. Então, o objetivo do trabalho é identificar quais são os principais mecanismos usados pelas empresas que atuam na operação de usinas solares para prevenir, mitigar ou compensar os efeitos ambientais gerados por ela. Destacamos que a Constituição Federal já aponta, desde 1998, a necessidade de preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também há o destaque da importância de estudo prévio de impacto ambiental para toda atividade que possa ser potencialmente de degradação do meio ambiente. Então, há a necessidade de estabelecimento de regras simplificadas de licenciamento ambiental para usinas solares. A resolução CONAMA trata da apresentação de relatório ambiental simplificado, com destaque para mitigar, compensar ou reparar os impactos ambientais negativos. E o estado da Bahia é um dos poucos estados brasileiros que possui uma resolução específica que trata da implantação de usinas solares, que é a resolução CEPRAM, número 5092/2022, a qual apresenta a necessidade de estabelecer um roteiro de conteúdo mínimo para avaliação de impacto ambiental de usinas solares, dividido em 5 subtópicos, destacando as características do empreendimento, a caracterização socioambiental, a identificação e avaliação de impactos ambientais, medidas mitigadoras e compensatórias e análise crítica. Sanches, ele distingue medidas mitigadoras e compensatórias ao relatar que, enquanto as mitigadoras compreendem ações para reduzir a magnitude ou a importância de impactos ambientais adversos, as medidas compensatórias atuam naqueles impactos que não podem ser evitados nem mitigados. Diante disso, também destacamos a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que aponta a necessidade de preparação e asseguração de relatórios de sustentabilidade convergidos aos padrões internacionais, sendo que dessas estruturas, padrões e iniciativas que podem ser usados de forma combinada, nós destacamos os padrões da estrutura do GRI, SASB e TCFD. Em relação aos procedimentos da atuação da empresa diante da identificação de impactos negativos, nós destacamos como primeiro procedimento a prevenção, como segundo a mitigação, como terceiro a recuperação e ou compensação. E o GRI estabelece recomendações a serem seguidas ao relatar que há necessidade de evitar causar ou contribuir para causar impactos negativos. Caso eles ocorram, devem ser providenciadas sua reparação. Conforme o caso, deve-se priorizar a ordem de atuação sobre os impactos de acordo com sua severidade e probabilidade, e um destaque importante é que não se permite que um efeito positivo seja usado como justificativa para compensar um negativo. O trabalho foi realizado tendo como base as usinas solares em operação na Bahia, que atualmente são em número de 85, sendo que 70 apontadas nos municípios apresentados neste mapa atuam
em operação por autorização, e o estudo foi realizado em relatórios de sustentabilidade equivalentes de empresas que controlam as usinas solares dentre os municípios com maior representatividade no estado da Bahia, referentes aos anos de 2023 e 2024, nos municípios de Juazeiro, Barreiras e Tabocas do Brejo Velho, que concentram 51 usinas solares em operação por autorização na Bahia, tendo em Juazeiro o Complexo Solar Futura, do Grupo Eneva, Juazeiro Solar e Jacarandá Solar, com a Atlas Renewable, que foi vendida e nessas usinas foram negociadas com a Engie Brasil. Em Barreiras temos Solar Barreiras, do Grupo Equatorial, Sertão Solar Barreiras, da Atlas Renewable Energy. A Engie Brasil também comprou essas usinas da Atlas. E em Tabocas do Brejo Velho nós temos Horizonte Solar e Ituverava Solar, da Enel Green Power. Nós identificamos no quadro 1 o tipo de relatório usado para informar os instrumentos de mitigação ou compensação. Vimos que em relatórios equivalentes dispostos em instrumentos de publicidade, informativos ou mesmo no site da empresa, nós tivemos 2 instrumentos de compensação e 9 de mitigação. No relato integrado foram identificadas um instrumento de compensação e 2 de mitigação, e 4 de mitigação em relatório de sustentabilidade. No quadro 2, observamos o total de observações sobre mitigação e compensação identificados nos relatórios pesquisados. Na empresa Atlas, nós tivemos 3 observações em relatório de sustentabilidade e 8 em relatórios equivalentes. Na empresa Enel, foram identificadas 3 observações em relatórios equivalentes. Na Eneva, 3 observações em relato integrado. E na Equatorial, 1 observação em relatório de sustentabilidade. No quadro 3, identificamos o quantitativo de medidas de compensação e mitigação identificados em cada uma das empresas. Na Atlas, nós tivemos 1 observação de compensação e 10 de mitigação. Na Enel, também 1 de compensação e 2 de mitigação. Na Eneva, 1 de compensação e 2 de mitigação. E Equatorial, apenas 1 de mitigação. E dentre as medidas mitigadoras e compensatórias identificadas nas empresas pesquisadas, nós observamos que essas medidas perpassam pelo monitoramento da fauna, sendo em número de 4, recuperação de áreas degradadas, com 5 observações, comunicação social de relacionamento, com 2, gestão ambiental, com 2, e outras medidas, com 5. Diante disso, concluímos que as medidas compensatórias mais utilizadas pelas empresas pesquisadas referentes às usinas solares em operação por autorização são recuperação de áreas degradadas, ações de reflorestamento e recomposição da vegetação. Dentre as medidas mitigadoras, nós temos o monitoramento da fauna, comunicação social de relacionamento com as comunidades do entorno, gestão ambiental, recuperação de áreas diversas, mitigação de emissões de carbono, gerenciamento de resíduos sólidos, de ruídos e de partículas diversas. E como sugestões, apontamos a necessidade de intensificar a fiscalização do poder público e a atuação nas comunidades do entorno destas usinas. Muito obrigada.